Paz para todos. Hoje gostaria de compartilhar com vocês o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vai trazer algo assim tremendo. É o momento em que Jesus escolhe os apóstolos. E a gente podia falar aqui de muitas coisas a respeito desse texto aqui, mas eu vou querer focar um pouco na organização, que é algo muito importante. Você vê aqui, quando você vai ler o Velho Testamento, o livro de Gênesis, Deus ele acha graça de fazer um homem, mas antes de fazer um homem, a primeira coisa que Deus faz é o Jardim do Éden. Ele propicia um local onde o homem vai poder expressar o seu amor e vai poder expressar o seu trabalho num ambiente seguro e abençoado. Antes de Deus dar a bênção, antes de Deus trazer o homem, que é a bênção, primeiro ele prepara o ambiente. Você vê que quando Deus, por exemplo, leva o povo de Israel para a terra prometida, antes Deus prepara eles no deserto. Jesus está vindo, antes de Jesus vir, Deus traz João Batista para preparar o caminho. Aqui, nesse texto, antes de Jesus trazer as boas novas, primeiro ele organiza trazendo os 12 apóstolos. Por que 12? Por que não 11? Por que não 13? É porque esses 12 apóstolos, eles vão remeter lá na constituição do povo de Israel, que são as 12 tribos, que na verdade são os 12 filhos de Jacó. Cada um cresce, casa e se torna uma família, e dessa família se vira uma tribo, ou seja, uma organização de pessoas, de grande número de pessoas, de trabalhadores, e é chamado de tribo. E daí se constitui a nação de Israel. A nação de Israel ela nasce dessas 12 tribos que são fechadas, porque há várias cidades, o povo judeu há várias cidades, porém as 12 que iniciaram foram as 12 tribos de Israel. E o que acontece? Lá no livro de Apocalipse, quando fala, por exemplo, da constituição da Nova Jerusalém, fala das portas, e as portas tinham as 12 tribos de Israel, e tinha os 12 nomes dos apóstolos, porque assim como para se constituir uma nação foi necessário ter as tribos, que era a parte organizacional, Deus preparando para trazer uma nação poderosa e forte, primeiro Deus preparou. Assim como para Deus abençoar você, enviar sua graça, sua misericórdia, primeiro Deus prepara as coisas. Deus prepara o seu coração, Deus prepara um ambiente familiar, Deus prepara tudo. Às vezes Deus nos permite que ficamos solteiros por um longo tempo, porque Ele está nos preparando para o casamento. E tem pessoas que não entendem isso e vão logo se precipitando, depois se arrependem. Então, lá fala, no livro de Apocalipse, vai falar dos 12 nomes dos apóstolos também, que é um número fechado. Os 12 apóstolos, um número fechado. Logo depois que Jesus chamou esses 12 apóstolos, Jesus chamou mais um fora de tempo, que é o apóstolo Paulo, que ele próprio diz isso. Ele diz que Deus chamou os 12 apóstolos e depois chamou ele fora de tempo, um número fechado. Tanto é fechado que quando Judas ele morre, há uma votação para colocar Matias. Matias vence, e Matias é apontado, e aí se fechou os 12. E tanto se fecha os 12, que no livro de Atos vai falar da morte de Tiago, porém, ele não é substituído. Não há uma eleição para substituir Tiago. Por quê? Porque era só aqueles 12 apóstolos. A palavra apóstolo é aquele que envia. Então, por ter essa nomenclatura, é também conhecido esse apostolado como missionário. Tanto que você vai ver no livro de Atos, nas cartas do apóstolo Paulo, que Silas é chamado de apóstolo, Timóteo é chamado de apóstolo e alguns outros são chamados de apóstolos. Esses que são chamados de apóstolos é no sentido de missionário. Tanto que a patrística, que aqueles que vieram depois dos apóstolos, eles não usaram mais o nome apóstolo, usaram agora o nome missionário, como até hoje nós chamamos missionário. Então apóstolos era só os 12, com mais um que vem fora de tempo, que é o apóstolo Paulo. É só isso, um número fechado. E depois vieram os outros, mais apóstolos, no sentido de missionários. Então, se você está numa igreja onde tem apóstolos, o que nós compreendemos é que apóstolo não existe. No sentido dos 12. Agora, se é no sentido de missionário, não tem o menor problema. Só que não é isso, que a maioria
fala por aí, né? Eles se colocam como continuando a revelação, né, dos 12, né? Eles tá na sequência, né? E na verdade aqui é que a divisão da Igreja Católica para a Igreja Evangélica, mas não vamos tratar disso agora. Então, para que viesse um anúncio do Evangelho, a coisa boa, a coisa maravilhosa, era necessário, era primordial que houvesse uma organização. E Jesus organiza através dos apóstolos, que diz: ele nomeou 12 para que tivesse com ele e os mandasse a pregar. Eu quero chamar sua atenção aqui no versículo 13, que diz assim: e chamou para si o que ele quis. Então, Jesus chamou os 12 de acordo com o que ele quis. Não foi mérito dos apóstolos, não foi que eles estavam, eles se candidataram, então eles se ofereceram, não. Aqui foi algo soberano, da parte de Cristo. Da mesma forma que você foi chamado, da mesma forma que eu fui chamado. Nós somos chamados soberanamente para um propósito. Esse propósito, ele só pode se cumprir diante de uma organização. Que é o que eu vou falar, que é uma organização interna. Que eu coloquei aqui que quando que eu estou organizado internamente? É quando estou maduro. A maturidade, ela traz uma organização interna. Quando você não está maduro o suficiente, você se torna dúbio e você não pode receber aquilo que Deus pode dar. Eu tenho 2 filhos, o João Pedro e o Carlos André. O João Pedro, ele é deficiente. Então, eu não posso pegar o meu salário e entregar na mão do João Pedro. Ele não tem maturidade suficiente para lidar com o dinheiro. Ele vai comprar besteira, ele não vai priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Então, quando Deus quer te abençoar, primeiro você tem que saber se você está preparado para receber essa bênção. A gente pede tanta coisa, e quando você pede, Deus diz, amém, eu vou dar. Mas primeiro eu tenho que te preparar. Sabe? A gente quer muita coisa, eu quero um carro, né? A gente quer tanto um carro, mas o carro tem despesas, tem PVA, tem problemas no carro, que quanto mais você vai usar, mais vai apresentar problema, e você vai ter que gastar dinheiro, gastar tempo, saber lidar com o carro. Tem momentos que você vai ter que dirigir de certa forma, de outra forma. Então, tudo aquilo que é nos oferecido, você tem que entender, você tem que saber manejar e principalmente você tem que ter um controle interno, você está bem consigo mesmo. E nesse ponto eu quero chamar para maturidade. Deus, você ora, pede, clama, às vezes você quer receber grandes coisas da parte de Deus, mas a pergunta é, você está preparado? Você está preparado? Porque a principal preparação, primeiro, é interna. É eu estar bem internamente. Isso se chama maturidade. Tem 6 coisas que eu coloquei aqui que, de fato, tem mais. Mas eu acho que essas são as principais, que de fato mostram que você é uma pessoa madura e está pronta para receber a bênção de Deus. Lembra que quando é para Deus trazer juízo, não precisa de preparação. Simplesmente você é pego de surpresa. Mas quando Deus vai abençoar, primeiro ele prepara. Ele preparou o povo de Israel, ele preparou a terra para receber um homem. Deus sempre está preparando. Então, se Deus quer te dar uma grande bênção, primeiro você tem que ser preparado internamente e externamente. Eu quero falar sobre a preparação interna para esse vídeo não ficar longo. Então, a preparação interna é a maturidade. São 6 coisas que eu acredito que tem muito a ver com a maturidade. Primeira, é você lidar com as frustrações. Então, quando você aprende a lidar com as frustrações, isso prova que você está maduro, que também você pode levar isso para o seu relacionamento. Um relacionamento maduro entre um homem e uma mulher, eles sabem lidar com as frustrações. Não porque eles não sintam o peso da frustração, como todo mundo sente. Todo mundo sente o peso da frustração. Porém, as pessoas que sabem lidar com as frustrações, o dia dela não termina péssimo, porque ouviu um não ou porque não pôde realizar certas coisas. Então, essa pessoa, ela sabe lidar com as frustrações. Ela sente o mesmo peso, mas sabe lidar com as frustrações. Se você, como um casal, ou como um homem, ou como uma mulher, não sabe lidar com as suas frustrações, dificilmente Deus pode te abençoar. Você tem que aprender a ouvir um não. A segunda coisa é uma boa formação moral. Ou seja, é quando eu tenho equilíbrio, eu sou uma pessoa que eu aprendo a me relacionar com as pessoas, a ter educação, a falar de uma forma que não agrida as pessoas, uma boa formação moral. Então, não importa de onde você veio, a gente faz a nossa história, né? Então, pessoas podem vir de um ambiente familiar bem destrutivo, mas isso não significa que ela vai ser destrutiva. Ela pode vencer, ela pode criar hábitos e maneiras de comportamento aceitável dentro de uma sociedade. Então, formação moral
ela é uma prova de que você tem maturidade. A segunda coisa, ela sabe ser delicada com as pessoas. Uma pessoa que ela é madura emocionalmente, ou um casal que é maduro emocionalmente, são pessoas delicadas, que sabem, num momento de grande emoções, eles sabem trazer para uma certa delicadeza. Falam com delicadeza, agem com delicadeza e principalmente diminui o peso de algum acontecimento, alguma coisa que apareceu que é tão vibrante, que é tão destruidor e de repente você traz para uma calmaria. Isso fala de maturidade. Então, casais que não são maduros, que não são delicados, eles simplesmente estouram, explodem, de repente estão se amando, se beijando, mas na primeira confusão é aquela briga, aquela coisa. Isso prova que vocês não são maduros, isso prova que vocês não estão prontos para receber a bênção de Deus. A maturidade, ela é uma organização interna que faz com que você esteja pronto para receber aquilo que Deus quer entregar. A quarta coisa é disciplinar suas emoções. É a temperança. O espírito, um dos frutos do espírito é a temperança. É você ser moderado. Pessoas que não conseguem se equilibrarem nas suas emoções, ou seja, elas choram demais, ou elas gritam demais, ou elas são nervosas demais, tudo demais. Tem que haver uma temperança. A palavra temperança vem de tempero. O que é um tempero? É colocar a medida certa na comida e ela me tornar saborosa no meu paladar. Então, as pessoas que são maduras, elas são muito temperadas, elas têm um controle das suas emoções. A quinta é aprender a não ter medo do processo de crescer. Também é uma das provas que é a maturidade. A maturidade, ela é expressada quando você aprende a crescer, aprende a ter novas conquistas, aprende a lidar com aquilo que vai se apresentando. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo dizer para alguns irmãos aí é que nós temos que aprender de tudo. Você pode aprender de tudo. Aprender não tem mal nenhum em aprender. Você aprende, aí você se torna entendedor, você entende, e aí você aceita ou não. Então você falar, eu estou estudando sobre religiões, estuda tudo. Né? Eu estou estudando sobre física. Então, para você discordar, primeiro você tem que compreender. Você entende, e aí depois você se posiciona. Então, vale a pena você estudar sobre tudo, aprender sobre qualquer coisa. E diante do que você aprende é que você vai decidir se você aprova ou não. E a última, que eu considero a mais importante, é lidar com as incertezas do futuro. Isso aqui é a prova cabal que você é uma pessoa madura. Se você está pronto a lidar com as incertezas do futuro. Porque nós vivemos num mundo hoje onde tem dois grandes males. Primeiro mal, depressão. O que é a depressão? É a pessoa que está presa no passado. E a ansiedade, que é a pessoa que está presa no futuro. Então são dois maus terríveis que você tem que se livrar deles. Tanto do passado, porque o que passou, passou. Né? Seguir em frente, virar a página e começar uma vida nova. Esse é o ponto que pessoas maduras elas fazem na sua vida. E não ficar pensando tanto no futuro, porque o futuro é uma coisa que ainda vai vir. Você não tem certeza, você não sabe quais são os caminhos que Deus vai apresentar para você. Mas o que é mais importante é você viver o presente. Não é à toa que ele tem esse nome, né? Presente, porque de fato é um presente de Deus para você. O dia de hoje, este momento que você está vivendo, é um presente de Deus para você. Aonde, se você não estiver vivendo a bênção de Deus, provavelmente é porque Deus está te preparando. Essa preparação, ela começa internamente, com pessoas maduras, relacionamentos maduros. E diante disso, é que Deus prepara o fora. E aí eu quero encerrar com esse versículo que eu acho forte. E Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e aos quais pôs o nome de Bonerges, que significa filho do trovão. André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que o entregou. Aqui fala dos nomes daqueles a quem Jesus escolheu. Jesus sabe o seu nome. Ele escolheu você. E ele tem um projeto, um propósito com você, assim como ele teve com os apóstolos, assim como ele teve com as tribos, assim como ele tem propósito em tudo aquilo que ele faz, porque tudo aquilo que Deus faz é belo, é lindo.
tudo que Deus faz é muito bom. Você pode dizer assim, nossa, mas tem tanto mal no mundo, né? Quem fez o ladrão, o assassino, né? O estrupador, quem fez essas pessoas? Não foi Deus? A resposta é não. Deus não fez nada disso. Deus fez crianças e essas crianças se tornaram essas coisas por opção, por escolhas de mau caminho. Deus só faz coisa boa, irmão. Você pode ter certeza que você que está aqui acompanhando esse vídeo, Deus só faz coisa boa, Deus só quer fazer coisa boa na tua vida. Mas essas coisas boas só podem aparecer na sua vida depois que você estiver pronto. Deus está preparando e esse preparo começa internamente. Eu tenho certeza que se você entender isso aqui, você começar a se preparar, sendo uma pessoa madura, você pode ter certeza que você vai viver grandes coisas da parte do Senhor. Amém? Irmãos, logo mais estarei aqui também falando mais textos do livro de Marcos. Depois que nós acabar, vamos falar outros textos impressionantes, porque a Bíblia ela realmente é um livro impressionante. Ela ensina tudo. E fica na paz e na graça, que Deus possa te abençoar abundantemente.